Vamos lá, dando continuidade aqui nas perguntas, mais uma questão que eu acho que foi em cima de um vídeo que eu já tinha feito sobre as vacinas. Então a pergunta aqui foi o seguinte: professor, como que funciona essa questão da vacina? O que elas são, como é que é e etc. Bom, para a gente entender a questão da vacina, nós temos que entender o seguinte: os vírus, eles são o quê? Vírus, bactérias, seja qual for, tá? Mas no caso nós vamos falar de vírus porque nós estamos falando de vacina, tá? Então vacina é sempre para vírus, tá? É antibiótico que serve mais para bactéria, mas a questão é viral. Então vamos lá, vírus. O vírus nada mais é que um ser vivo. É um ser vivo, gente. Ele, por ser um ser vivo, por mais minúsculo que ele seja, por mais invisível que ele seja, o vírus, por ser um ser vivo, o que acontece? Quando eu tomo vacina, a vacina é o quê? Ela é informação para os meus anticorpos. Então, o que significa? Quando eu tomo uma vacina, eu estou injetando algo dentro do meu organismo para que o meu organismo rebata isso e aprenda como destruir esses vírus que podem vir no futuro. E como é que ele faz isso? Então eu vou e mando um livro para ele, a vacina então seria um livro? Eu falo assim, olha, eu estou dando aqui um livro para você aprender como é que resolve isso daí. Não seria mais ou menos isso? Como é que ele fica gravado e fica lá para sempre? As vacinas que a gente toma servem para sempre, não é isso? Olha que coisa interessante. Tá, então o que nós temos que entender isso daqui? O vírus, por ser um ser vivo, a base dele de informação e coleta de informação está dentro de um DNA dele. Então ele tem um DNA. O vírus tem DNA, o vírus tem cérebro. A base do cérebro é o DNA desses bichinhos, certo? Eles têm uma inteligência. E ele aprendeu uma vez, ele reprograma isso daí. Então, quando nós tomamos vacinas, de certa forma, nós estamos colocando informação renovada. Dentro da onde? Do nosso DNA também. Então, o que acontece? Quando nós vamos vendo que os vírus estão evoluindo, que cada vez mais os vírus estão tendo mais forças, que são seres vivos que estão tendo mais força dentro de nós, que estão ficando mais resistentes, bactérias resistentes ao antibiótico e tudo mais, nada mais é que o seguinte: eles estão aprendendo, esses seres vivos estão aprendendo com as informações que foram colocadas através de vacinas ou do nosso próprio corpo. Porque o nosso corpo, mesmo sem vacina, ele também consegue destruir alguns vírus. E como que ele consegue? Ele vai aprendendo, ele tenta de um jeito, não consegui. Tentei com faca, não consegui. Tentei cortando o bracinho, não consegui. Tentei cortando as perninhas, não consegui. Aí tentei fazendo um furinho no umbigo da célula lá e consegui. Olha, é dessa forma que mata. Ele avisa todas as outras células como se fosse uma formiguinha. Olha a inteligência. Ele avisa todas as outras células como se fosse uma formiguinha. Deu certo? Grava. Ele aperta lá, save, salvar como? Altera o seu DNA. Já foi provado isso, tá? Que altera DNA. Exemplo, pessoas que têm altos anticorpos dentro do corpo, fez doação sanguínea para outra pessoa que tem problemas sérios que não conseguia. Do nada, só com a doação de sangue ela consegue resolver. Vocês já ouviram falar disso aí? Sabiam disso? Que até cura de asma ou coisa assim acontece por causa de transfusão de sangue? Como que pode isso? Porque esse sangue novo recebido, ele veio cheio de DNA, cheio de informação diferente, era de outra pessoa. E aí ele mistura com o seu, daquele ataque, daquela coisinha, dá uma febrezinha, e aí você vai ver, mudou. Não é sempre, não são todos os casos, mas acontece. Se acontece, é que teve alguma alteração. Alteração do quê? De informação, que nada mais é que DNA. Informação dentro do nosso corpo, dentro da nossa célula, se chama DNA. Ok? Então, dentro disso, a gente pode entender o seguinte, que as vacinas, elas são uma certa evolução celular.
Será que essa evolução celular não pode influenciar na nossa evolução espiritual? Porque se eu altero tudo quanto que é informação de proteção e tudo mais, não altera do meu corpo inteiro? Não altera meu DNA inteiro? Porque agora ele já tem o anticorpos, está lá dentro. Minha célula troca de 6 meses todinha do corpo inteiro. Essa informação está passando de uma célula para outra. Para passar de uma célula para outra, tem que estar no DNA. Senão, não tem como. Não sei se vocês estão conseguindo entender aonde que eu quero chegar. A questão de onde que eu quero chegar. Então, o que que acontece? O que que eu quero explicar? Que tudo evolui através até dos vírus. Então, o ser humano, ele vai evoluir? Ele vai evoluir. Por que que sempre e quando a sociedade evolui de forma super rápida, os vírus também se desenvolvem de forma super rápida? A teoria da conspiração é que estão jogando doenças no ar e estão querendo matar todo mundo e fazer todo mundo. Não, meus queridos. A questão é o seguinte, você lembra que eu falei que o vírus, vamos lá, vírus da gripe. Eu tomei a vacina da gripe. O meu anticorpos já ficou atualizado, certo? Atualizei o antivírus lá, enfiei lá na internet, lá, bzzz, a internet do ser humano é agulha, né? Aí, bzzz, atualizou o meu sistema. Vem um vírus lá, entra lá, ele fala assim, nossa, que barreira! E era para eu ficar 10 dias no corpo dessa pessoa, fazer ela ficar bem doente, e não consegui, fiquei só 2 dias. Mas eu aprendi alguns segredinhos. Eu consegui saber que tem um buraquinho aqui, um buraquinho ali, um buraquinho aqui, aqui. O que que aconteceu com o vírus? O vírus evoluiu. Porque ele pegou a informação do meu corpo e se atualizou. Porque ele é um ser vivo, ele aprende. A gente não aprende com os tombos, a gente não aprende tomando no nariz. Os vírus também. O vírus é vivendo e morrendo. Vivendo e morrendo, ele vai se evoluindo. Aí o que acontece? Se o vírus evoluiu e tudo está evoluindo, automaticamente as doenças que vêm sempre vão vindo piores do que eram antes. Só que a nossa evolução acompanha tamanho tal. Por isso que é muito perigoso e muito delicado a questão do seguinte: e se o vírus ele pegar e evoluir de tamanha forma que o meu corpo não consiga se reagir em 1 mês, 2 meses, mas que eu demore 2 anos para isso? É esse que é o pulo do gato e o perigo gigantesco que nós corremos de nós perdermos metade da população do planeta. Simples assim. Mas não é por causa de uma teoria da conspiração que apareceu um laboratório e quer soltar isso daí. Porque se o cara pega e faz uma coisa dessa, a probabilidade do próprio dono do laboratório ficar doente e tomar nariz é altíssima. Ah, mas ele fez o anticorpo só para ele fez isso só para prejudicar os outros. Ah, a gente não pode pensar assim, porque ó, eu até acredito que possa ter gente louca a tamanho tal. Para uma guerra química, essas coisas que a gente vê que já aconteceu. Mas um vírus, eles tendo consciência de que os vírus, eles têm informação e têm uma evolução própria, eles não iam fazer isso. Se for para fazer, tem que ser uma doença que assim extermina de uma vez. Porque se ele colocar um negocinho que é mais ou menos só para fazer aquela manutenção, o risco que eles correm é muito grande. É muito grande. Por isso que eu ainda falo para as pessoas, ó, gente, as pessoas acham, fica falando assim, a televisão fala, e tem um monte de doença que não passa pelo pernilongo, aquele mosquitinho do pernilongo que fica azucrinando nossa noite, bzzz, na nossa orelha. Tá, não passa, né? Ele vai lá no vizinho que tem uma doença. Vamos imaginar que o vizinho tem uma doença, vamos lá, AIDS. Ele foi lá, mas a gente sabe que a AIDS não passa só se tiver machucado na boca ou por relação sexual sem proteção, certo? Aí vamos lá, ele fez um buraquinho para poder te picar e sangrar você, puxar o sanguinho. Mas antes dele vir te chupar aqui, ele foi lá num vizinho que tinha doença. Aí você vem aqui, ele vem e começa a te furar. Passou a doença? Não. Mas e se você pega e pá, bate nele aqui e mancha, aquele sangue vazou para todo lugar? Se vazou para todo lugar e você tá com um buraquinho que ele já fez aqui, não entra igual o bicho barbeiro que faz aquele cocôzinho lá e depois entra o bicho dentro do seu corrente sanguínea e te ferra a vida? Que seu coração começa a ficar gigante?
Então, eu vou falar um negócio pra vocês. Tem coisa que a gente tem que analisar, perceber direito, que as coisas não são brincadeira. Então, gente, vamos tomar cuidado com as coisas e vamos parar um pouquinho dessas coisas de teoria da conspiração e vamos começar a trabalhar com um pouco mais de raciocínio lógico para tentar entender. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas vai acontecer de poder acontecer e de que vai de fato acontecer uma distância muito grande. E se acontecer, o que você vai poder fazer? Ah, eu vou me resguardar, eu vou ficar trancado dentro do meu bunker. Ah, muito bonito. E vai resolver muito, sua vida vai melhorar. Gente, não é bem por aí. Então, vamos parar com essas teorias do apocalipse, com essas coisas de destruição total, que não sei do que, e vamos trabalhar em cima disso daqui. Eu queria passar um negócio para você o seguinte, esse vídeo eu falei sobre vacinas e os anticorpos. O que eu queria deixar de informação? Que tudo evolui, até os seres microscópicos. Se os seres microscópicos evoluem e a velocidade deles está sendo alta, nós temos que, no mínimo, acompanhar essa evolução. Porque senão nós vamos ficar atrasados e retardatários em relação até esses seres pequenininhos. Se bobear até uma árvore, é mais fácil uma pedra falar do que você evoluir. Toma cuidado, hein, gente? É uma parábola que eu acabei de contar. Deus abençoe, jamais a verdade absoluta. Namastê.